palavra de Deus aponta o céu como nossa meta, de forma que nos instrui no uso correto das bênçãos terrenas. Este assunto não deveria ser esquecido em um estudo sobre as regras da vida. Se temos de viver, temos de usar também os instrumentos necessários para preservar a vida. Não podemos nem mesmo evitar aquelas coisas que servem melhor a nossos prazeres que as nossas necessidades, de maneira que devemos usá-las com uma consciência pura e observando a moderação. É suficiente que nos refiramos a uma e a outra. Isto é o que prescreve o Senhor em sua palavra, quando ensina a seus servos que a vida presente é como uma peregrinação, na qual estão viajando de passagem ao reino celestial. Ainda que esta terra é só um vestíbulo do céu, devemos, sem nenhuma dúvida, fazer uso de suas bênçãos, de maneira que, em lugar de demorarmos durante esta viagem, nos encontramos auxiliados por ela a alcançarmos nossa meta. Não é, pois, sem razão que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer uso deste mundo como se não ousássemos e comprar posses com o mesmo estado de ânimo de quando as vendemos. Pelo fato de se insinuar esta questão, corremos o perigo de cair em dois erros opostos. Tentemos proceder em um terreno firme, de modo que evitemos os dois extremos. Algumas pessoas boas e santas têm visto como a intemperança e a vida luxuosa conduzem o homem a derribar uma e outra vez qualquer barreira de restrição, a menos que este seja freado com extrema severidade. Em seu desejo de corrigir este mal tão pernicioso, estas ditas pessoas adotam o único método que, segundo eles, se encaixa nestas circunstâncias: permitir as bênçãos terrenas somente quando forem uma necessidade absoluta. Este conselho mostrava as melhores intenções, porém era demasiado rígido, já que seus defensores cometeram o perigoso erro de impor sobre a consciência dos demais regras mais estritas que aquelas expressas na palavra do Senhor. Restringindo ao povo dentro das demandas da absoluta necessidade, se estiverem de tudo o que lhes foi possível. De acordo com o que eles afirmam, não é permitido comer nem beber nada a não ser pão e água. Outros seguem uma rigidez ainda mais absoluta, como alguém de quem se diz que jogou seus tesouros ao mar pelo temor de que, se não fossem destruídos, fosse ele arruinado por eles. Por outro lado, hoje em dia há muita gente que busca um pretexto para desculpar sua intemperança no uso das coisas externas e que, todavia, é totalmente indulgente com respeito às concupiscências da carne. Esta gente tem por fato que a liberdade não deve ser restringida por nenhuma classe de limitações. Entretanto, nós não podemos estar de acordo com este pensamento. Sua proclamação diz que tudo deve ser deixado à consciência de cada indivíduo para usarem segundo o que cada um pensa ser melhor para si. Devemos nos dar por certo que, na realidade, este pensamento não é correto, como também é tão pouco justo vincular a consciência dos demais aquelas regras tão duras. Sigamos em nossa conduta os princípios gerais
que a Escritura estabelece para o uso legítimo de certas coisas. Confira 1 Coríntios, as palavras do apóstolo Paulo a respeito da vida do crente aqui neste mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 30 e 31. O primeiro princípio a considerar é que se os dons de Deus são dirigidos ao mesmo propósito para o qual foram criados e destinados, não pode ser utilizados equivocadamente. Ele não tem dado as bênçãos terrenas para nosso prejuízo, e sim para nosso benefício. Ninguém, por conseguinte, pode observar regras mais corretas e indicada que a fiel observância deste propósito. Se estudarmos, por exemplo, o motivo pelo qual Deus criou certas classes de alimentos, encontraremos que sua intenção era não só prover nossas necessidades, como também nosso prazer e deleite. Ao nos dar materiais necessários para vestimenta, não só teve em mente nossas necessidades, como também o decoro e a decência. Nas diversas ervas, árvores e frutos, que são úteis de várias maneiras, o Senhor quis agradar-nos, fazendo-as com linhas harmoniosas e aromas agradáveis. Se isto não fosse verdade, o salmista não teria enumerado entre as bênçãos divinas. Note o que o salmista diz na palavra de Deus: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta a vida do homem. As Escrituras declaram que Deus nos tem dado todas estas coisas com o propósito de que possamos louvar sua bondade para conosco. Até as propriedades naturais da criação apontam para que propósito e até que grau é lícito usá-las. Haveria criado o Senhor algo tão atrativo a nossos sentimentos como a beleza das flores, e posto no nosso ser o sentido do olfato, para que não pudéssemos desfrutá-los? Não tem feito o Senhor as cores de maneira que uma é ainda mais maravilhosa que a outra? Não tem conferido ao ouro e à prata, ao marfim e ao mármore uma beleza que lhes fazem ser mais preciosos do que os outros metais e pedras? Em uma palavra, não tem feito Deus os elementos de sua criação dignos de nossa atenção para que tenhamos ainda muito mais do que aquilo que supre as nossas necessidades? Leia o Salmo capítulo 104 e versículo 15. A menos que seja absolutamente necessário, descartemos, portanto, a filosofia não humana que não nos permite fazer uso da criação. Uma noção tão maligna nos priva do legítimo desfrute da bondade de Deus. Realmente é impossível aceitar um pensamento assim, pois nos veríamos privados de todos os nossos sentidos e seríamos reduzidos a uma mole de granito insensível. Por outro lado, devemos com igual zelo lutar contra os desejos da carne, pois se não os restringirmos com firmeza, acabaremos transgredindo todos os limites. Como já temos observado, a licença tem seus defensores. Há pessoas que, sob o pretexto da liberdade, não se privam de nada. Primeiramente, se desejamos refrear nossas paixões, devemos recordar que todas as coisas nos têm sido dado com o propósito de que possamos conhecer e reconhecer o seu autor. Nosso dever é louvar sua bondade para conosco, em tudo aquilo que ele tem criado, e sermos agradecidos. Porém, que será
de nossas ações de graça se somos indulgentes no uso de algumas coisas, de forma tal que nos convertemos em pessoas ociosas para levar a cabo nossos deveres de devoção ou aqueles que correspondem a nosso trabalho. Onde está o nosso reconhecimento em relação a Deus se os excessos de nosso corpo nos levam a mais vis paixões e contaminam nossa mente com a impureza, de modo que já não podemos distinguir o certo do errado? Onde está nossa gratidão a Deus pelo vestir, se admiramos a nós mesmos e depreciamos os outros por possuirmos roupas mais suntuosas do que eles? Onde está nosso decoro, se usamos nossas roupas elegantes e formosas para nos deleitar na lascívia? Muitas pessoas que se empenham em ir atrás dos prazeres desta vida fazem com que suas mentes se tornem escravas delas. Algumas se deleitam tanto com o mármore, o ouro e as pinturas que se tornam como estátuas. Parece ficar extasiados entre os ricos metais e estáticos, se parecem com ídolos coloridos. Os sabores dos alimentos e a doçura dos aromas fazem com que algumas se tornem tão estúpidas que perdem o gosto pelas coisas espirituais. Isto vale também para o abuso de todas as outras coisas naturais. Portanto, está claro que o princípio da gratidão deveria frear nossos desejos de abusar das bênçãos divinas, bênçãos materiais e naturais. Este princípio confirma a regra do apóstolo Paulo que disse: "E não façais caso da carne para satisfazer suas concupiscências." Se damos rédea solta a nossos desejos naturais, estes ultrapassarão todos os limites da temperança e da moderação. Não há um caminho mais direto à gratidão do que o de tirarmos nossos olhos da vida presente e meditar na imortalidade do céu. Disto se deriva dois grandes princípios. O primeiro é que os que são casados sejam como se não o fossem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que desfrutam deste mundo como se não o desfrutassem. O segundo é que devemos aprender a superar a pobreza quieta e pacientemente e desfrutar da abundância com moderação. Aquele que nos ordena a que usemos deste mundo como se não o usássemos, não somente nos proíbe toda a falta de moderação em comer e beber, nos prazeres indecorosos e excessivos, na ambição, no orgulho e na luxúria em nosso lar, como também em cada cuidado e afeto que faça diminuir nosso nível espiritual ou que ameaça destruir nossa devoção. Nos tempos antigos, Catão observou que havia uma grande preocupação pela aparência exterior do corpo, porém, um grande descuido na observância das virtudes. Também há um antigo provérbio que nos recorda que aqueles que põem muita atenção no corpo geralmente descuidam da alma. De modo que, ainda que a liberdade dos crentes em relação ao uso das coisas externas não pode ser restringidas por regras rígidas e extremistas, todavia, e para que sejamos o menos indulgentes possível, esta liberdade tem de estar sujeita à palavra de Deus. Pelo contrário, devemos, de forma contínua e com toda resolução, empenhar esforço para sairmos do meio de tudo aquilo que é supérfluo e evitar todo desdobramento de uma atitude vã e de luxo. Cuidemos em converter em pedra de tropeço tudo o que o Senhor nos dê para enriquecer nossa vida. O que quero dizer é que o tempo é pouco.
De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. E os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não a usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.